No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Fez separação dos céus e a terra. Fez a terra produzir flores, as árvores frutíferas que produziam sementes. Criou os grandes luminares e todos os seres vivos aquáticos e terrestres. E viu Deus que era bom. Signs
tempo existe. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, as 100 bilhões de estrelas brilhantes, planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. O amor de Deus não desistiu da humanidade nem abandonou a sua própria sorte. A desobediência os levou para fora do jardim do Éden. Era a consequência do seu pecado. Mas por amor, Deus promete intervir na história, reconectando o homem ao plano original. O triunfo de Satanás no Éden não era definitivo. O que o mundo consideraria o fim seria apenas o começo.
A história do resgate da humanidade passava por homens imperfeitos, pecadores, improváveis. Deus escolheu um pai de multidões que não poderia ter filhos, sendo de idade avançada, e sua mulher Sara estéril. Era o Deus dos impossíveis se manifestando, para a partir deles escrever uma nova história para a humanidade. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, agora reconhecido como pai de multidões. Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, já abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, já abençoarei. Depois de uma longa espera, a promessa começa a se cumprir. Nasce Isaque, e na sua velhice o tempo da sua sucessão se aproximava. Jacó recebe a bênção no lugar de seu irmão e carrega consigo as marcas de um caráter deturpado, representado pelo seu próprio nome. Era fugitivo e jurado de morte, até que um dia o encontro com Deus foi inevitável. Já na
que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou. Eu não vou deixar você ir embora. Jamais desistir. Vem aqui, eu não vou deixar você ir. Eu preciso da minha filha. O anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Jacó teve o seu caráter transformado e seu nome mudado. Agora se chama Israel, aquele que luta e prevalece. Judá, teus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de ti. És como um leão novo. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, o cetro não se apartará de ti, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha a quem ele pertence, e a eles as nações obedecerão. Falamos até aqui de alguém avançado em idade, sendo improdutivo, mulheres estéreis gerando filhos, um enganador que lutou até o amanhecer, pois não aceitava ter a mesma vida que anteriormente vivia e que pela sua perseverança teve sua vida totalmente mudada.
Nada é diferente da vida de Ruth, que mesmo sem esperança também entra para a genealogia de Jesus, sendo resgatada por Boaz. A promessa e profecia a respeito do Messias era um plano em continuidade. Era o Deus que faz as coisas impossíveis acontecerem. Que te lembres de mim, que posso fazer para que tu olhes pra mim. Sou tão pequena entre tantos, como pode perceber as coisas que estou sentindo. Perdi os meus motivos pra sorrir. No meu caminho te encontrei, e só tu podes resgatar o meu coração. Não sei porque tem sido tão bom, porque cuidaste tão bem de mim. Me deste mais do que mereci. Achei graça em ti, em ti. Enquanto ando em meio à multidão, percebes que eu não sou daqui. Encontro segurança em ti. O Deus de Noé me encontrou e em meu caminho colocou a esperança, meu resgatador. Não sei porque tem sido tão bom, porque cuidaste tão bem de mim. Me deste mais do que mereci. Achei graça em ti, em ti. Enquanto ando em meio à multidão, percebes que eu não sou daqui. Encontro segurança em ti. O Deus de Noé me encontrou e em meu caminho colocou a esperança, meu resgatador. E do fim Deus fez um recomeço. E do fim Deus fez um recomeço. O plano de salvação da humanidade estava se cumprindo. A promessa começava a se cumprir da forma mais improvável, quando um menino chamado Davi foi escolhido por Deus, cuidando das ovelhas de seu pai. Sendo o menor da casa, esquecido por muitos, mas este foi o escolhido para ser o rei de Israel. Mesmo com seus erros e acertos, ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Estava tanto tempo no campo, cuidando das ovelhas de meu pai. Ninguém me vê aqui sonhando, sempre dando
sem nada reclamar. Ah, meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Me ouve agora, me ouve agora. Aquilo que eu preciso só tu podes realizar. Davi, meu nome é Samuel, eu vim te ungir, Rei de Israel. Deus ouviu minha oração, preparas uma mesa, unge minha cabeça e o teu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Ninguém me vê, ninguém se importa. Eu estou aqui sem nada reclamar. Oh, meu Deus, me ouve agora, pois o meu sonho é sentar em uma mesa com meus irmãos, estar em tua casa. Me ouve agora, me ouve agora. Aquilo que eu preciso só tu podes realizar. Davi, meu nome é Samuel, eu vim te ungir, Rei de Israel. Deus ouviu minha oração, preparas uma mesa, unge minha cabeça e o teu cálice transborda sobre mim, transborda sobre mim, transborda sobre mim. Como você pediu, assim diz o Senhor, vai acontecer, o óleo vai descer, sua hora já chegou. E Deus manda eu te dizer, não me esqueci de você. E Deus manda eu te dizer, não me esqueci de você.
Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez nas trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Abre mão da sua glória. Caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver. Aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso.
era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. A coroa que ele usou não era de ouro, apesar de o coroarem como um rei. E não era de rubis ou diamantes, mas era feita só de espinhos vis. Porque tratar um rei desta maneira, e por que fazê-los a coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá de usá-la outra vez. Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez, e jamais terá de usá-la outra vez. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, a ti entrego meu espírito, está consumado. O sacrifício de Jesus na cruz foi a maior prova de amor à humanidade.
O resgate da queda do homem lá no Éden estava sendo reescrito pelo sangue precioso de Jesus, o sangue puro, sangue carmesim, sangue precioso que alcançou a todos os pecadores. Você foi alcançado pelo sangue precioso de Jesus. Cristo em mim, eu fui comprado pelo sangue carmesim. Eu que pensava que pra mim não tinha jeito, Jesus deu um jeito pra mim. Minhas vestes eram sujas, mas o sangue me limpou. Minha alma estava enferma, mas o sangue me sarou. E eu que estava tão perdido, em Jesus achei o abrigo. O sangue me mostrou o caminho. Jesus Cristo é o único caminho. Pelo sangue, o sangue de Jesus me purificou, me limpou. Pelo teu sangue precioso daquela cruz, me purificou, me salvou. Sangue precioso, sangue poderoso, sangue derramado em meu favor. Sangue que tornou limpo, sangue que vertigo lá na cruz me resgatou. Sangue precioso, sangue precioso, foi por causa do sangue precioso de Jesus que nós fomos alcançados e perdoados, purificados. Você vai ser alcançado, nós vamos ser alcançados a cada dia, e é por causa do sangue. O sangue de Jesus na cruz, o sangue que liberta.
sangue que tornou-me limpo, sangue que vertido lá na cruz me resgatou. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer, e de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e Ômega.